Olá, tudo bem? Bem-vindo ao nosso espaço virtual voltado para a inteligência aplicada à educação e à evolução. Hoje, nós estamos aqui com o nosso segundo bloco de aulas de química, Funções inorgânicas, Essas aulas, nós teremos aí mais ou menos umas 5 aulas de química orgânica, dividido em 4, 5 blocos, e cada aula aí com uma resolução de 2, 3 exercícios, e a gente parte para aquela aulinha de revisão de todo esse conteúdo depois com resoluções de exercícios, correto? E vale a pena lembrar, alunos, que as nossas aulas estão em sequência. Imagina você chegando agora no ensino médio, tá aí, de quarentena, tudo parado, Porque hoje, a data hoje aqui nós estamos no mês de abril de 2020 e tá tudo parado, cursinho para vestibular parado, e você quer ir dar uma sequência boa nos estudos. Então você vai pegar aula 1, aula 2, aula 3, 4, 5 e tocar o barco aí para frente, tá certo? Essas aulas estão sendo organizadas exatamente para os alunos que têm dificuldade em exatas, para eles poderem aprender passo a passo, aula a aula, os conteúdos de exatas, tá certo? Então nós estamos dividindo assim para que seja uma situação, didática mais organizada e bem elaborada para você se organizar aí, tá bom? Então, vamos lá. Segunda aula de Química Orgânica, classificação dos ácidos. Vocês lembram que na aula passada eu fiz um malabarismo ali, Era para eu já classificar os ácidos na aula anterior. E aí pareceu bem aos meus olhos eu fazer mais equações de ionização ali, fatiar o bolo, nas ionizações dos ácidos e deixar a classificação para depois, porque senão a gente perderia o fio da meada, o raciocínio. E aí, aqui estão eles, hidrácidos e oxiácidos. O que são hidrácidos e oxiácidos? Coisa fácil, definição. Hidrácidos são todos os ácidos que não apresentam oxigênio em sua estrutura molecular. Todos os ácidos que não apresentam oxigênio na molécula são hidrácidos. Por exemplo, HCl, vamos colocar aqui, HBr, vou escrever exemplo aqui, tá? Abreviado. HBr, H2S, Que mais? Nós temos vários outros aí, vamos colocar mais uma aqui, vamos colocar 4, e HF, vamos lá, deixar esses 4 aí, esses 4 exemplos aí, certo? Bom, no nome desses ácidos, eles vão ter a terminação, terminação hídrico, sufixo hídrico, Terminação hídrico nos nomes, correto? Estou colocando terminação porque é no final, sufixo, tá? Em português aí. Então isso significa que o HCl, por exemplo, HCl, eu posso chamar ele de ácido clorídrico, certo? Ácido clorídrico. Por quê? Porque ele não tem oxigênio na molécula, correto? E todos os ácidos que não têm oxigênio na molécula, que são hidrácidos, eles têm a terminação hídrico no nome. Então, HBr, bromo, ácido bromídrico. H2S, S é enxofre, mas na tabela de cátions e ânions, ele está como sulfeto. Então, ele é sulfídrico, tá? Volto a ressaltar a importância da tabela periódica, eu vou até pegar aqui, para vocês. Voltam a ressaltar a importância da tabela periódica. A tabela periódica é fundamental, tá certo? E todas as tabelas periódicas modernas estão vindo com as tabelas de cátions e ânions atrás. Então, quando você pega aqui, os ânions de enxofre, tá vendo aqui, enxofre, os ânions, Nesse ânion aqui, tá certo? Aqui, correto? Tá lá S sulfeto, SO3 sulfito, SO4 2- sulfato, S2O3 -2 tisulfato,
Tá certo? Então, esse ânion S aqui, ó, ele tá S2-, ele é o sulfeto, então ele vem como ácido sulfídrico. Aqui é o flúor, F, ácido fluorídrico. Não vou escrever aqui, tá? Escreve o nome aí e anota, né, de acordo com o áudio aqui do vídeo. Então, repetindo, HCl, ácido clorídrico. HBr, ácido bromídrico, H2S, ácido sulfídrico, HF, ácido fluorídrico. Tá certo? Maravilha, né? Beleza, então vamos lá. Já os oxiácidos, né? São todos os ácidos que apresentam oxigênio em sua estrutura molecular. Então apareceu o oxigênio em sua estrutura molecular, exemplo, H2SO4. HNO3, H3PO4, são exemplos de oxiácidos, tá? São exemplos de oxiácidos. Ô professor, e aí, para dar nome nesses ácidos? Aí nós temos uma regrinha diferenciada, tá? Não é simples assim igual aqui não, correto? Eu costumo usar, alunos, tem outras regras, tá? Tem outras regras aí na química aí para você dar nome desses ácidos. Mas eu costumo usar, tem professor que decora mesmo, pede para o aluno decorar sulfato, sulfito, né? Decora isso aí, boa, tá tranquilo. Mas eu costumo usar a regra do delta, tá? Então o que é a regra do delta? Vou até escrever aqui, ó, regra do delta. Delta aqui, esse símbolo aqui, delta. É 2 vezes oxigênio menos hidrogênio. Certo? Em cima disso, eu dou o nome dos ácidos. Quer ver só? Ó, imagina que o valor do delta seja 1 e 2. Então o ácido vai ter nome prefixo hipo, mais o nome do elemento central, mais terminação oso. Imagina que eu tenho delta 3 e 4, valor 3 e 4, né? Um dos dois. Vai ser o nome do elemento, sem prefixo, tá? Mais sufixo aí, terminação oso, correto? Delta com valor 5 e 6, ó. 5 e 6, nome do elemento mais terminação ico, correto? E delta, valor 7, per mais nome do elemento mais terminação ico. Nossa, professor, difícil, hein? Difícil isso aí, hein, professor? Rapaz, é nada, aluno, isso é impressão sua. Quer ver, ó? Eu vou dar o nome desses 3 ácidos aqui, ó, esses 4 ácidos, HClO, HClO2, HClO3, HClO4, seguindo a regra do delta. Certo? Vamos lá? Então vamos lá. Delta. Quantos oxigênios tem aqui? 1 oxigênio na molécula. Então, 2 vezes 1 menos 1, porque eu tenho 1 hidrogênio. 2 vezes 1, 2, menos 1, 1. Então, esse ácido aqui é o ácido, ó, é o ácido hipocloroso. Perdão. Você coloca ácido na frente, né? Isso aí é básico. Hipocloroso, olha lá, ó. Delta deu valor 1. 1 e 2 hiponomioso. Tá certo? Delta igual 2 vezes 2 menos 1. Aqui eu tenho 2 oxigênio, ó, HClO2. Certo? 2 vezes 2, 4 menos 1, 3. Opa, 3. 3 é oso com o nome do elemento central que é o cloro. Então vai ser o ácido cloroso. Maravilha. Delta 2 vezes 3 menos 1. 2 vezes 3, 6. Menos 1, 5. Maravilha. Então, esse aqui, nome do elemento central mais ico, certo? Então é o ácido clórico, correto?
delta é igual 2 vezes 4, aqui 4, menos 1 hidrogênio. Voltando a lembrar que todos têm um hidrogênio. 2 vezes 4, 8, mais menos 1, 7. Então, per mais nome do elemento central mais ícaro. Então, vai ficar ácido perclórico. Maravilha! Maravilha! Hã? Legal, né? A regrinha do delta. Mas cuidado, porque na química, já falei para vocês, que toda regra tem uma exceção. Por exemplo, H2CO3. Pelo delta, 2 vezes 3, 6. Menos 2 aqui de hidrogênio, vai dar 4. 4 seria oso. Como aqui é o carbono, ácido carbonoso. Mas esse aqui não é. Esse aqui é o ácido, esse aqui é o ácido, ó, ácido carbônico. Certo? Carbônico, ácido carbônico. Nossa, professor, por que tem essas exceções, hein, na química? Pois é, a gente, na ciência dos materiais existem as regras, mas há sempre uma situação que foge à situação da regra. Isso aqui é para a maioria dos oxiácidos, tá? Não é todos que vão seguir essa regra, mas uma boa parte deles serão assim. Então eu estou dando um dispositivo aqui para vocês, não é para usar para tudo, né, 100%, mas para a grande maioria dos ácidos funciona, tá certo? Então, eu vou limpar aqui e vou mostrar para vocês como que vocês podem dar essa nomenclatura baseado na tabela de cátions e ânions, né? Então isso aqui é um modelo, tá? É um modelo geral de oxiácido, mas vocês podem também utilizar, né, a tabela de cátions e ânions para estar reformulando isso daí, correto? Então eu vou limpar ali e a gente já faz aqui. Pera aí. Alunos, com a sua tabela de cátions e ânions, tá? A gente tem uma regrinha, né, nos livros didáticos convencionais que diz o seguinte, ó, você vai ter o ânion e aqui você vai ter o nome do ácido correspondente ao ânion. Então, por exemplo, quando o ânion é eto, o ácido vai ser hídrico. Quando o ânion for ito, o ácido vai ser oso. E quando o ânion for ato, o ácido vai ser ico. Quer ver só? Vamos pegar aí, por exemplo, né? Ó, olhando na tabelinha aqui, tá? Ó, eu vou pegar um ânion aqui. Eu vou pegar o ânion CN-1 aqui, ó, N de carbono, CN-1, CN-1, certo? Vou pegar o ânion de SO3-2, correto? Maravilha. E depois eu vou pegar o ânion PO4-3. Bom, qual é o nome desses ânions na tabela de cátions e ânion aqui, ó? Esse aqui é o cianeto, certo? Cianeto. Opa, escreve direito, professor. Escreve direito. Ó, esse aqui é o cianeto, correto? Cianeto. Esse aqui é o ânion de sulfito. Olhando na tabelinha aqui atrás, aqui, ó, na tabela periódica, cátions e ânion. E esse aqui é o ânion de fosfato. Olha só, eu vou usar esses ânions para formar os ácidos correspondentes, tá? Para formar os ácidos correspondentes. Então, exemplo, o ânion cianeto, ele tem um elétron aqui livre na valência. Então, o ácido formado por ele, ó, vai ser do tipo HCN, correto? Vamos organizar isso aqui, tá? Aqui, ó, vai ser o HCN,
certo? Eita, que letra feia, professor. É que eu não escrevo, gente. Alunos, eu desenho, tá? Esse ânion de sulfito, ele tem menos 2 na valência de elétrons livres. Então, o ácido vai ser H2SO3. Esse 2 vem aqui com composição com 2 hidrogênios, formando 2 hidrogênios. 2 hidrogênios entram na molécula porque ele tem justamente 2 elétrons livres aqui. E esse aqui, ó, PO4 menos 3 elétrons livres, H3PO4. Maravilha. Certo? Quando eu for dar o nome dos ácidos, como é que vai ficar esses ácidos? Ó, vou escrever aqui na frente, entre parênteses, tá? Aqui é ácido, tá? Ó, vou escrever aqui, não precisa, pra gente não precisar, ficar escrevendo ácido toda hora, né? Pra gente não precisar ficar escrevendo ácido toda hora, ácidos, ó. Aqui, ó, nessa coluna aqui. A gente não precisa ficar escrevendo ácidos toda hora. Então, que ácido que é esse aqui? Esse aqui é o ácido cianídrico. Pela regrinha, ó, eto, cianeto, se forma hídrico. Correto? Ah, professor, mas o senhor não falou que era qualquer ácido sem oxigênio é hídrico? Sim. Sim, se você for seguir a regra da classificação, você olha na molécula. Agora, se você for pegar a nomenclatura na tabela de cátions e ânions, você vê a terminação eto, você vai converter para hídrico no ácido. A mesma coisa aqui, ó, o sulfito. Sulfito é o ácido sulfuroso. Por quê? Porque de ito ele passa para oso. Correto? Maravilha? E o fosfato, ó. O fosfato é o fosfato ele vira o fosfórico. Fosfórico. Olha lá, ó. De ato passa para ico. Nossa, professor, que legal, hein? Se eu fizer pela regrinha do delta, dá na mesma, professor? Sim. Quer ver só? Ó, vamos pegar aqui o H2SO3. Quanto que dá o delta dele? H2SO3. Vamos escrever bonitinho. H2SO3 aqui, ó. Vamos lá, quanto que dá o delta? Quanto que dá o delta dele aqui? Quanto dá o delta? 2 vezes 3, 6. Menos 2, 2 vezes 3, 6. Menos 2, 4. 4 é o quê? 4 é oso. Olha lá, ó. Sulfuroso. Tá vendo? Sulfuroso. H3PO4. Vamos lá. Quanto dá o delta aqui, ó? 2 vezes 4, 8. Menos 3. 2 vezes 4, 8. Menos 3, 5. Olha lá, ó. 5 e 6 é ico. Esse aqui é o fosfórico. Olha lá. Tá vendo? Então isso aqui respeita a regra do delta, respeita a regra da nomenclatura. Fechou? Entenderam a classificação entre hidrácido e oxiácido, a nomenclatura pela regra do delta dos oxiácidos e a nomenclatura pela regra da tabela de cátions e ânions? Beleza? Excepcionalmente nessa aula nós não vamos fazer exercício. Na próxima aula nós vamos vir com resoluções, nós vamos trabalhar base, certo? Vamos fazer tudo sobre base, reações de neutralização ácido-base, e aí sim a gente vem com um pacote de 3, 4 exercícios básicos, juntando esses dois aqui para a gente poder completar, tá certo? Maravilha? Isso aqui foi só para dar aquela classificação da aula anterior que eu comecei a fazer e senti melhor, né? Eu tive a percepção de que seria melhor a gente trabalhar o processo de ionização dos ácidos e depois a gente fazer a classificação como a gente fez aqui, numa aulinha bem tranquila, 20 minutos no máximo essa aula, só para vocês terem uma noção só de classificação e nomenclatura. Dê um like nos nossos vídeos, toque o sininho aí para poder receber nossas notificações, comentários e sugestões serão bem-vindas. Um forte abraço e te vejo no futuro. Até lá!